E quando a gente fala de doenças do coração, a gente fala do sistema circulatório, tanto o coração quanto a, o que conduz ao coração, as artérias e as veias, né? Então, falando de forma mais comum, porque a gente tem diversas afecções, a gente tem muita questão da pressão alta, né? Que acaba acometendo especialmente o coração. A gente tem a parte aí, falando do encanamento, que é o que das artérias, as doenças das artérias, então, obstrução coronariana, que vai levar a um infarto. E a mesma coisa que causa entupimento da artéria do coração também causa a artéria do cérebro. Então, a gente fala que é um contínuo. Então, a mesma inflamação, as mesmas alterações que levam ao entupimento das artérias do coração levam às artérias do cérebro. Então, não é incomum o paciente ter um infarto e logo depois ter um AVC. Normalmente é da alimentação que causa o entupimento. Multifatorial. Multifatorial. A alimentação, ela é parte importante, mas, assim, a gente até, por exemplo, cigarro. Cigarro causa... A gente tem as artérias, né? E as artérias, ela tem uma parte interna que chama o endotélio, que até tem livro de mais de 200 páginas só sobre essa partezinha. Olha. Que ela, ali dentro dos vasos, ficam circulando hemácias, leucócitos, colesterol, cálcio, macrófagos. E essa parte interna da artéria, ela é como esponjinha e fica entrando e saindo. Então, quando a gente tem uma inflamação, esse endotélio fica disfuncional e começa a formar a placa. E o que leva à inflamação? Colesterol elevado, obesidade, sedentarismo, pressão alta, diabetes, cigarro acho que eu já falei, componentes genéticos. Então, assim, a gente tem a alimentação interferindo em vários dessas afecções que levam a isso, mas não de forma exclusiva. Então, por exemplo, colesterol. Colesterol, a gente tem uma parte que é pela alimentação, mas tem uma parte que o corpo produz colesterol. Então, assim, eu tenho os melhores hábitos, tem muito paciente que fica bem chateado. Não, eu corro maratona, só como super bem, meu colesterol é alto, porque o seu corpo produz colesterol. Então, a alimentação é essencial, mas tem um ponto em que a gente precisa da ação da medicação. Né? E o que seria assim, o estresse? Ele influencia muito no colesterol também? Muito. O estresse, ele atua mais de forma transitória, mas é o arsenal genético, é o que a gente recebe. É genética. Por exemplo, meu pai, infartado e revascularizado agora no fim do ano, e eu, que assim, tenho hábitos, eu malho 3 vezes por semana, de 6 a 7, tenho uma alimentação boa. O meu colesterol ruim era 190, 200, sendo que um nível adequado é 100, 130, né? Pela última diretriz, é 115. E assim, eu ganhei essa herança, meu pai infartado, todos os meus tios infartados, e tomo remédio para colesterol. E aí você, controlando o seu colesterol, você consegue evitar várias doenças do coração. Eu melhoro a probabilidade. Eu reduzo a probabilidade de ter doenças do coração, bastante. Entendi. Bastante. E a gente voltando para as doenças do coração. Então, você estava me explicando um pouquinho todos esses fatores. E aí, onde é que entra a insuficiência cardíaca? Ela já é um grau mais grave? Ela é uma doença apartada? Como é que ela entra? Bom, então até, como eu comecei a falar e não prossegui, a gente tem essa parte do encanamento, que é essa obstrução das artérias. Pode ter o problema na parte elétrica do coração, as arritmias, o estímulo elétrico que faz o coração contrair, ele pode ter bloqueios, pode ser gerado de diversas formas. E tudo isso vai gerar a função primordial do coração, que é empurrar sangue para o corpo. O coração, ele é uma bomba d'água complexa, que ele tem que empurrar o sangue para o corpo e receber o sangue do corpo, né? A gente tem um coração direito e esquerdo. O esquerdo ele empurra para o corpo e o direito empurra para o pulmão. Então, assim, a insuficiência cardíaca é quando o coração não empurra o sangue de forma adequada. Ele empurra o sangue com menos força. E isso ocorre por diversas causas, né? A mais comum é infarto, né? Então, a gente tem um estudo brasileiro que foi o BRIEF. 30,3% da população brasileira, a causa de insuficiência cardíaca é infarto. A segunda mais comum é pressão alta.
A terceira mais comum que a gente fala é idiopático. Idiopático pode ser algumas infecções virais, algumas coisas que a gente não conhece. Quarto é problema de válvula, tinha muita febre reumática, muita doença de válvula. Quinta é Chagas, mas esse estudo ele já é um pouquinho antigo, está até sendo feito um estudo novo para a gente ver. Mas a causa mais comum do coração não conseguir empurrar o sangue é infarto, isquemia, entupimento das coronárias. Então, a gente até, na investigação da insuficiência cardíaca, você tenta descobrir a causa, às vezes é um pouquinho mais complexo, para poder tratar de forma específica a causa, para evitar a progressão da insuficiência cardíaca, né? E a insuficiência cardíaca, ela mata mais do que a maioria dos cânceres. É uma coisa que, assim, de forma positiva, os cânceres eles conseguem sensibilizar pessoas, família. E por que isso é bom? Porque aquela pessoa vai se dedicar àquilo, vai mobilizar energia, vai mobilizar recursos, vai focar naquilo. Se torna uma prioridade na vida da pessoa, né? E a insuficiência cardíaca, a gente não tem um marketing tão bom, mas ela mata mais do que câncer de intestino, do que câncer de rim, do que câncer de próstata. E ela pode ser evitada, né? Se a gente for se identificar isso logo no início... Na grande maioria dos casos, você consegue evitar. A gente melhorou muito, é muito interessante, né? Porque nas áreas da cardiologia, a insuficiência cardíaca provavelmente é uma das que mais evoluiu. A gente tem, comparando com 1950, a gente já teve uma redução de 63% de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Isso no Brasil ou no mundo? Isso no mundo. No mundo? E a gente, assim, a insuficiência cardíaca, a tendência dela é que ela fique cada vez mais comum. Mas aí o quê? O tratamento por medicamento, medicina preventiva, o que que... Então, se eu estiver sendo prolixo, por favor, me interrompa. Primeiro, assim, a gente quando infartava, fazia cateterismo, então o cuidado, muitas vezes o paciente morria. Então, hoje, como a gente consegue resgatar melhor esse paciente que infarta, a gente faz cateterismo, ele não morre mais de infarto, mas ele evolui com insuficiência cardíaca. Então, por isso que a gente tem mais insuficiência cardíaca. Né? A gente está tendo um envelhecimento populacional, que é uma coisa que aumenta a pressão alta, diabetes, o próprio envelhecimento arterial, o nosso funcionamento orgânico, então isso também aumenta a incidência de insuficiência cardíaca. E a gente, até por uma questão alimentar, está com uma epidemia da obesidade, mais de 50% da população com obesidade ou sobrepeso, que também aumenta a insuficiência cardíaca. Então, isso é o que tem aumentado, né? A gente tem resgatado melhor os pacientes. O paciente que antes morria, ele não morre de infarto, ele evolui com insuficiência cardíaca, mas a gente tem mais um envelhecimento populacional e tem essa questão da obesidade. Então, isso tem aumentado a incidência de insuficiência cardíaca. Mas o entendimento de como funciona a insuficiência cardíaca nos proveu novas medicações que, hoje em dia, assim, a gente tem descoberto novos tratamentos para insuficiência cardíaca, tem aplicado... Tem um exemplo bem interessante, que era a medicação que era para diabetes, aí começou a ser testado para mortalidade cardíaca e viu que essa medicação para diabetes reduzia a complicação por insuficiência cardíaca e hoje ela foi testada e ela tem um tratamento só para insuficiência cardíaca. Ela é para diabetes, mas se você tiver insuficiência cardíaca, eu prescrevo para você, independente de ter diabetes ou não. Então, a gente melhorou muito as nossas ferramentas de tratamento com medicação e a gente teve também um advento dos dispositivos de assistência ventricular. A gente tem aparelhos que ajudam o coração a funcionar, que é uma medicina um pouco mais complexa e cara, mas que em casos selecionados a gente consegue utilizar, né? Então, tem paciente que iria morrer, a gente consegue colocar o coração mecânico e a pessoa tem uma sobrevida de 5, 10 anos e vai tocando a vida, né? Muitos dos fatores que você veio colocando aí, eu estou observando desde o início da conversa. Você vem falando muito de alimentação, de uma atividade física, não sedentarismo, né? Quais são as dicas que você dá aí para evitar, para prevenir efetivamente que desenvolva e tenha uma doença do coração? Eu falo disso também até pela pressão, me chamou muita atenção a pressão, porque eu não sabia que a pressão era caracterizada como uma doença do coração. Para mim era como se fosse um sintoma que você tinha que controlar para não avançar para o infarto, e que o infarto que seria.
Então, a pressão, ela já é, né? Até a hipertensão, ela é, assim, a gente tem, primeiro uma coisa que vale a pena falar, a pressão, ela oscila o tempo todo, né? É normal. A pressão, ela o coração empurra o sangue para o corpo, e aí ele distende a artéria, essa artéria distende, e aí ela transforma essa energia da distensão em energia cinética, que é o 12 por 8. É por isso, né? Na hora que o coração contrai, essa energia geral, ela vai distender a aorta, e aí depois ela vai se contrair e vai gerar o 8. Então, 12 por 8, né? E aí, o que acontece? Por uma série de alterações, o mais comum, a gente tem hipertensão primária e secundária. Primária é quando eu não tenho uma causa bem definida, e secundária é quando eu tenho alguma causa específica. Eu tenho um hormônio, eu tenho um tumor que produz um hormônio muito aumentado, eu tenho uma obstrução da artéria renal que causa isso. Mas a grande maioria é hipertensão primária. Hipertensão primária eu não sei muito por que desenvolve, mas a gente tem vários fatores associados, né? O consumo de sal é muito importante e a gente, numa população ocidental, a gente consome muito sal e às vezes não é nem o sal da comida, é o sal eu vou pegar mais comida industrializada, a carga de sódio é alta. Sim. Refrigerante, tem uma bomba de sódio, suco industrializado, uma bomba de sódio. Pois é, até aguinha com gás, né? Eu vi uma reportagem esses dias que faz mal, né? Tem um pouquinho mais de... É um tipo de sal. Então, assim, a gente tem até um estudo bem curioso, né? Que esquimós, eles não se tornam mais hipertensos com a idade porque eles não vão tendo o acúmulo de sódio ao longo da vida. Olha só. A gente vai tendo o acúmulo de sódio porque a gente tem essa alimentação muito ultraprocessados, né? Então, a pressão, e ela vai assim, essa artéria, ela não consegue funcionar bem e essa pressão ela vai afetando o coração. Essa paciente, inclusive, que eu citei, que eu tive que adaptar as medicações, quando ela foi comigo, ela era só hipertensa, mas era uma hipertensão que não controlava, que foi dilatando o coração e dilatando de forma progressiva até chegar num estado bem avançado. Então, a pressão alta ela pode levar à insuficiência cardíaca. Aí entrou numa insuficiência cardíaca. Isso. E da insuficiência cardíaca pode evoluir para a necessidade de um transplante. Isso. A insuficiência cardíaca ela pode evoluir para um estágio que a gente chama de insuficiência cardíaca terminal, que é quando tem muita repercussão na vida da pessoa e uma alta mortalidade, né? Assim, uma mortalidade altíssima. E a gente tem como possibilidade de tratamento, em casos selecionados, o transplante cardíaco, né? Mas a insuficiência cardíaca, ela acomete 2% da população. Então, aqui no Brasil, são cerca de 2 a 4 milhões de pessoas no Brasil. E isso, quando a gente compara a prevalência antiga com a atual, a tendência é que siga cada vez mais prevalente, siga cada vez mais aumentando a taxa de insuficiência cardíaca. Aumentando, então a tendência é aumentar. Aumentar o número de pessoas com insuficiência cardíaca. Nossa. E tudo por causa dessa questão do nosso estilo de vida atual. Então, o estilo de vida contemporâneo está favorecendo para isso. Tá piorando. tá aumentando a incidência de insuficiência cardíaca, entre outros fatores, mas também contribui bastante. Então, a medicina está evoluindo bastante para resolver o problema e o nosso estilo de vida acaba atrapalhando, né? Dificulta o trabalho e traz novos obstáculos, né?